Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós vamos conversar agora com a Gislaine Gonçalves, mestre e doutora pelo Instituto de Biociências de Botucatu, campus de Botucatu, pela Unesp e IBB da Unesp, né? E vamos falar a respeito do microplástico. É um assunto bastante interessante, um assunto que está chamando a atenção. Inclusive, a Gislaine hoje ela está na Associação Escocesa de Ciências Marinhas. Diretamente da Escócia, ela fala com a gente agora. Gislaine, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante aí, né, que as pessoas muitas vezes desconhecem. Obrigado, porque é muito relevante e há necessidade de se saber sobre. Obrigado pelo convite e bom dia a todos. Doutora Gislaine, há muito tempo deve fazer parte do nosso organismo, sem que a gente saiba o microplástico, né? Sim, o microplástico desde os anos 50, o plástico, na verdade, ele tem sido produzido desde os anos 50 aí, né? E só nos últimos 10 anos que a gente tem tido estudos que têm mostrado, né, a ingestão desse plástico, né, e a absorção desse plástico por organismos vivos. Então, o plástico ele já tem sido absorvido por nós há muito tempo. E existem até algumas pesquisas que falam que tem sido um dos fatores, né, nos últimos 50 anos, que diminuiu aí mais de 50% da fertilidade masculina, por exemplo. Então, é um material que está em todo lugar, a gente não consegue ver, a gente desconhece, mas tem estudos que têm mostrado que ele provavelmente é muito invasivo e faz muito mal, né? Traz muitos prejuízos para a saúde humana, para os ecossistemas e também para todos os animais. Esse foi um dos motivos de você realmente ir atrás dessa pesquisar tudo o que acontece, inclusive está morando na Escócia atrás dessa pesquisa com mais detalhes, doutora? Exatamente. A questão do microplástico, né, ela entrou na minha carreira profissional aí ao acaso, né? Durante o momento que eu estudava na Unesp, durante o meu doutorado, né, eu acabei me deparando com inúmeras partículas de microplástico no conteúdo estomacal de caranguejos. E aí veio, né, essa vontade de estudar, tentar entender melhor e trazer estudos, né, pesquisa que tentem explicar e trazer mudança, pesquisas significativas, né? Que venham tentar mostrar para a humanidade e para nós mesmos que existe o malefício do plástico e como a gente poderia, né, tentar mudar isso e melhorar, né, no meio ambiente para precaver tantos problemas que tem causado. Contudo, eu só queria ressaltar que o plástico, ele não é algo ruim, né? O plástico, ele não é algo mal. A forma da qual a gente usa o plástico e a gente descarta o plástico é errado. O plástico, ele trouxe pra gente uma evolução muito grande, principalmente no campo da medicina, né? Mas, infelizmente, a gente usa o plástico como material que ele pode ser descartado no meio ambiente e como se ele fosse se decompor como uma folha. A gente sabe que isso não é real. O plástico pode estar no meio ambiente entre 100 a 600 anos. E a gente percebe, doutora, que é falta de educação ambiental, é falta de conscientização das pessoas de como descartar conscientemente o plástico. E ultimamente a gente tem dado notícias até aqui no primeiro jornal de que são encontrados em diversos animais, tubarões inclusive, né? A gente tem percebido que os pesquisadores estão constatando a presença de plásticos em diversos animais, né? Sim. Essa questão de conscientização, na verdade, a gente desde do início, né, da venda e da produção do plástico, essa imagem do plástico como sendo um produto que vem ajudar principalmente as donas de casas a diminuir o serviço, a usar o plástico como algo descartável, que você não precisa lavar e limpar, que trouxe, né, essa cultura que o plástico ele não é algo maléfico, que ele não é algo ruim. Então acaba que está muito infundido na nossa cultura que a gente pode descartar o plástico como se fosse um papel, né? Porque essa imagem foi vendida pelas grandes empresas. Contudo, a gente sabe que não é assim, né? A gente necessita de uma grande conscientização, educação, né? Do nosso governo, das escolas, universidades. Mas também a gente precisa aí uma grande participação das indústrias para que elas mostrem que esse produto também não é algo que
tem que é algo descartável, é algo que precisa ser reutilizado e talvez, em muitos casos, eu acredito que precisa ser substituído o plástico por outro material, né? Um material mais orgânico que também não traga malefícios. O plástico, ele já foi encontrado em todos os lugares do planeta Terra, nos lugares mais remotos. E com isso, ele também foi encontrado em todos os tipos de organismos, né? Que podem ingerir o plástico, tanto peças pequenas, né, como o microplástico, o nanoplástico, como em peças grandes. A gente tem casos aí que encontram muitas vezes nas nossas costas baleias, golfinhos, pássaros, né, que são grandes animais, que ou eles ficam enrolados em peças plásticas e acabam morrendo, ou eles acabam ingerindo peças plásticas, né? E com isso eles diminuem a ingestão alimentar, perdem peso e acabam morrendo por falta de nutrientes, né? Existem vários vídeos hoje até que mostram muitos pássaros tentando alimentar os próprios filhotes com plástico, porque eles acabam confundindo o plástico com o alimento, né? E esse plástico, ele está em tudo, ele está inclusive no nosso corpo, a gente respira o plástico em diversos lugares, né? E doutora, o microplástico é ainda mais perigoso que o plástico devido ao tamanho e a gente não conseguir observar? Sim, o microplástico, o problema dele é que a gente não vê, né? E a gente acaba ingerindo ele por acidente junto com o nosso alimento, a gente acaba absorvendo através da cutânea da nossa pele, né? Através de produtos e também a gente acaba respirando. Existem várias pesquisas que têm mostrado que pessoas que vivem próximo a grandes rodovias, elas têm um grande índice de plástico vindos dos pneus dos carros, né? Porque aquilo acaba, com o atrito no asfalto, acaba eliminando partículas que vão para o ar e essas pessoas respiram, né? E também a gente ingere muito microplástico. Mas ainda mais perigoso que o microplástico, hoje a gente tem uma nova classificação que se chama nanoplásticos, que são partículas menores ainda que 1 milímetro. Essas partículas, elas são mais invasivas e mais prejudiciais, porque se você respira e você ingeste, essas partículas, elas conseguem ser englobadas, ela cai na corrente sanguínea, e elas são englobadas pelas nossas células. Então, essas micropartículas, elas ficam dentro das nossas células e o nosso corpo vai ver aquilo como um corpo estranho. Então, ela acaba lutando, né, para eliminar aquilo e pode gerar aí diferentes quadros de doenças, inclusive o câncer, né? Além de tudo isso, o plástico, ele é muito prejudicial quando ele está dentro do organismo, do corpo de um organismo, porque o plástico, quando ele está no meio ambiente, ele entra em contato com a água, por exemplo, ele vai absorver todo e qualquer tipo de química, né? Agrotóxico, produto químico, farmacêuticos, tudo aquilo absorve no plástico. E se você ingere aquela partícula de plástico que tem todos esses componentes químicos, eles vão ser liberados quando eles entram em contato com o teu sangue, com a temperatura do teu corpo. Então, além de você ingerir o plástico, você está ingerindo uma bomba química. Então, tem todo esse contexto por trás, que não é só o plástico, né? Mas todos os químicos que ele absorve. E é extremamente prejudicial para qualquer organismo. E você comentou conosco numa outra ocasião a respeito das lavagens de roupas de tecido sintético, que libera microplástico também, né? E você falou também hoje do descarte correto. O reaproveitamento do plástico para não descartar ele na natureza é uma possibilidade? É uma forma de combater, não? Sim. Começando com relação à lavagem, né? Hoje em dia a gente sabe que a produção, né, têxtil aí, ela aumentou muito, né? E a gente tem fontes aí de tecidos que são extremamente sintéticos, principalmente o poliéster, né? Que é muito utilizado para a produção de roupas, o acrílico também. E hoje a gente se sabe que por cada lavagem você libera milhões de micropartículas, né, microfibras, que são depositadas aí, que vão para o tratamento de esgoto, muitas vezes, ou diretamente descartado no meio ambiente. E esse tratamento de esgoto, eles não têm a capacidade de filtrar e capturar todas essas partículas, né? Então, essas partículas, elas acabam entrando no meio ambiente. Então, a lavagem de roupa, ela é uma das maiores causadoras da liberação de microfibras no meio ambiente, né? E com relação ao descarte, a gente sabe hoje que é muito difícil reciclar inúmeros tipos de plástico. Por quê? Quando você vai criar um plástico, por exemplo,
Aqueles plásticos, eles são modificados, né, com diferentes aditivos para eles ter o formato, a cor, a flexibilidade, a durabilidade que você quer. Esses aditivos, eles são produtos químicos que são adicionados nesse plástico que vão mudar a característica do plástico. Para você reciclar esse plástico, é muito difícil, porque muitas vezes você não consegue separar novamente esses químicos do plástico. Outra coisa, se esse plástico está muito tempo no meio ambiente, ele acaba perdendo as propriedades, ou também ele acaba absorvendo outros tipos de materiais químicos que estão no ambiente. Então isso também acaba gerando aí uma problemática muito grande para reciclar. A gente se sabe que hoje em dia cerca de 10 a 11% de todo o plástico produzido mundialmente somente é reciclável, né? Existem outros caminhos aí que têm sido elaborados, que seria a reutilização desses plásticos, né? Onde eles vão derreter diferentes plásticos e criar novos materiais. Por exemplo, hoje em dia a gente vê uma grande construção aí de peças, né? Para bancos, para mesas, ou mesmo para casa, como se fosse tábuas artificiais que eles constroem, né? Para reutilizar esse plástico. É uma forma de reutilização, né? Mas esse plástico também, em algum momento, ele vai começar a se quebrar, principalmente porque ele fica diretamente à exposição do sol, né? E tem a influência do raio UV, então ele acaba se quebrando e também liberando o plástico, né? No meio ambiente. Então, existem formas, mas é muito necessária a diminuição da produção e o consumo do plástico e a substituição por materiais renováveis e materiais que são orgânicos e que vão se decompor em algum momento da vida. Doutora, e como é que nós estamos, a comunidade científica internacional, os governos, como é que a gente está se programando, né, para combater tudo isso e ter, acima de tudo, a consciência das indústrias de plásticos e tudo mais, que chegou o momento da gente mudar toda essa cadeia produtora, que o momento... senão daqui a pouco, eu vi outro dia que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, com relação a toda essa mudança, no meu ponto de vista, eu acredito que a gente está engatinhando ainda. Uhum. Não se tem muita mudança. Tem alguns governos, né, principalmente aqui, governos internacionais, que eles têm elaborado, né, planos de monitoramento para quantidade de plástico em praias, em diferentes ecossistemas. Mas mesmo assim, com questão à produção do plástico, ela tem uma tendência de triplicar ou quadruplicar até 2050. Então, a produção do plástico, ela não tem uma tendência de diminuir, né? O governo, ele tem colocado algumas leis, principalmente no exterior, com relação às empresas, né? Que depois daquele material ser utilizado, elas têm que se responsabilizar em recolher e reutilizar aquele plástico. Aqui na Escócia é muito forte o governo com relação à parte de piscicultura, né? Uhum. E pesca, porque tem muita criação de peixe. Então, com relação a redes e materiais que são utilizados, as indústrias são obrigadas a recolher e reutilizar. Mas a gente sabe que isso é apenas uma porção muito pequena comparado a tudo que é necessário. E a gente não tem legislações, a gente não tem uma base governamental forte em nenhum lugar que vai proibir, que vai trazer a mudança imediata para isso, né? E infelizmente é como você disse, todo o plástico que a gente já produziu no planeta, eles vão estar aqui por mais de 600 anos, mesmo que a gente pare a produção imediata, né? Existem várias pesquisas científicas que têm tentado achar soluções, né? Para diminuir essa poluição, para quebrar isso. Tem alguns pesquisadores que eles desenvolveram algumas bactérias, né? Que fizeram mutação de bactérias para essas bactérias ingerir o plástico. O plástico, ele é formado de carbono, mas no meio ambiente não existe muitos organismos que se alimentam desse carbono. Existem só alguns tipos de micro-organismos, bactérias, mas eles demoram muito tempo. Então, eles têm trabalhado com essas bactérias para tentar acelerar o processo, né? Para quebra e para a reintrodução desse plástico na cadeia alimentar utilizando o carbono. Mas, como eu disse, a gente está engatinhando ainda. A gente sabe que as consequências vão ser drásticas, mas não se falta estudo, principalmente na área humana. A gente não tem estudos que mostrem as consequências para os seres humanos, principalmente por questão de ética, para mamíferos e assim por diante.
Então, ainda precisa uma base muito grande de estudo, né? Que a gente prove cientificamente, fielmente, que isso está sendo prejudicial para a saúde, para daí a mudança vir. A gente sabe que para isso leva tempo e, infelizmente, pode ser que seja já é, né? A gente já está no limite, né? Porque o plástico que está aqui vai ficar por 600 anos no planeta. Até se quebrar, né? A gente não sabe se vai sumir. Nós comentamos aí a respeito da presença de plásticos nos oceanos. Quais são as fontes mais comuns desse plástico e como eles chegam até lá? No oceano a gente tem uma diversidade muito grande de plásticos, né? E eles são diversos. A gente sabe que nas regiões costeiras, né? Perto de grandes cidades aí, ou comunidades, a gente tem uma incidência muito grande de plásticos oriundos de pacotes alimentares ou de garrafas de bebidas, né? Então, esses são os plásticos mais comuns nessas regiões costeiras perto de grandes cidades. Em regiões mais afastadas, a gente vê também, por exemplo, aqui na Escócia, nas regiões mais afastadas que não tem uma grande população, a gente vê muito a ocorrência de plásticos oriundos, né, da piscicultura, da pesca, como redes, boias, cordas e assim por diante. Mas o plástico no meio ambiente, no sistema marinho, no mar, ele é muito diverso. Por quê? Porque o plástico ele acaba entrando no mar por diversas rotas, né? Ele pode ser descartado diretamente por navios no mar, né? Ou pela população nas praias. Ele pode ser carregado pelas chuvas, né? Que vão carregar esses plásticos para os nossos rios. E como todo rio ele termina no mar, esse plástico é carregado para os nossos mares. Então, essas são as principais fontes que acabam acumulando o plástico no mar, né? E são diversos os tipos de plástico. Mas, assim, baseando no que eu pesquisei, na pesquisa que eu tenho com relação ao plástico, né? Poluição marinha. Algumas regiões, o plástico marinho, a fonte desse plástico, ele é mais relacionada a fontes terrestres, quando é perto de grandes cidades, ou ele pode ser diretamente relacionado a pescaria ou criação de peixes quando ele está mais em lugares mais afastados, né? E quais são os países que mais produzem plástico no mundo? O plástico ele é mais produzido, eu não diria... Aqui acho que a gente teria duas questões em uma, a questão de produção e a questão de descarte, né? A gente sabe que os países super desenvolvidos, os países que têm um desenvolvimento muito bom, como Estados Unidos, né? São um dos maiores produtores de plástico, né? E a China, porque eles produzem esse plástico para diferentes tipos de materiais, né? Para você criar novos materiais. Então, eles são os maiores produtores do plástico. Mas com relação a você coletar, reciclar, reutilizar esse plástico, infelizmente os países que têm a maior dificuldade com relação a ter o controle do lixo são os países que ainda estão em desenvolvimento, né? A gente tem um grande problema, principalmente com os países da África, né? Porque a gente sabe que são países pobres, eles não têm um governo, uma base sólida que tem dinheiro para investir na coleta seletiva de lixo, na reciclagem e até mesmo dar para a população fontes de água limpa para beber. Eu trabalhei algum tempo em Gana, na África, e a gente vê lá que as pessoas elas não têm coleta seletiva de lixo, então tudo que é utilizado de plástico vai para a rua. E é muito utilizado plásticos de uso único, né? Como pacotes plásticos, garrafas de água, e eles usam muito sachê de água, como se fosse um pacotinho assim de arroz ou feijão cheio de água, que eles bebem e jogam fora. Então aí seria duas variáveis, os países ricos produzem muito plástico e os países pobres não têm o que fazer com aquele plástico acaba se acumulando totalmente no meio ambiente. Doutora, existe alguma perspectiva imediata, alguma esperança que as pessoas tenham a conscientização, que tenham uma alternativa, pelo menos a médio prazo, para a gente começar a substituir o plástico? No meu ponto de vista, a mudança vem interna, né? A gente primeiro interioriza a mudança para daí ela começar externa. Então, a partir do momento que cada pessoa
for no mercado e der preferência por comprar produtos que não estão em pacotes plásticos, preferir aqueles produtos que vêm, né, ou em pacote de papel, ou não colocar a sua fruta num saquinho plástico, levar a sua própria sacola, ter sua garrafinha, utilizar seus utensílios, né, como garfo e faca de casa, não precisar pegar plástico, a consciência começa a acontecer e a mudança começa a acontecer. E isso gera uma onda, né, que as outras pessoas ao redor também vão copiar aquele exemplo e vão fazer o mesmo. Então, cada um consegue fazer um pouquinho do seu, né? E também a opção de você, às vezes, comprar móveis ou outros produtos também que não sejam plástico, pensando nas propriedades e no malefício que o plástico vai trazer no futuro, né? Existe esperança aí que os nossos governos ponham mais pressão, né, principalmente nas indústrias aí que produzem o plástico, né, à base de petróleo, para que a legislação mude, para que eles recolham, reutilizem esse plástico, não produzam mais plásticos novos, e sim reutilizem e reciclem o plástico já existente, que isso vai diminuir também muito a entrada de plástico no meio ambiente. Contudo, a gente sabe que existem inúmeras outras possibilidades de materiais que podem substituir o plástico, né, que é oriundo do petróleo. Só que as empresas, elas não investem muito nisso porque o plástico ele sai mais barato. Por enquanto, né, sai mais barato a produção, mas o preço que vai ser pago por essa eliminação de plástico no meio ambiente vai ser grande. A gente sabe aí que pode ser utilizado. Aqui na Unesp mesmo de Botucatu tem um grupo que eles produzem, né, materiais orgânicos para pacotes, para diversos tipos de embalagens, vindos da cana-de-açúcar ou da farinha de mandioca, da casca de mandioca. E esses pacotes, depois deles serem utilizados, eles também servem como um alimento para os animais. Também aqui fora a gente tem uma pesquisa muito grande e é muito forte a pesquisa com microalgas ou grandes algas, né, para produzir diferentes tipos de embalagens, principalmente para alimentos. Então existe a opção, só falta a perspectiva diferente, uma visão diferente das nossas indústrias para mudar isso e a pressão da comunidade e a pressão do governo para que isso aconteça. Então, enquanto não tiver pressão, enquanto todo mundo aceitar tudo calado, as coisas não vão mudar. A gente precisa ter aí, né, uma voz e mostrar que a gente tem o direito de querer se alimentar de algo que não tenha partículas plásticas. Afinal de contas, também os grandes empresários, os grandes produtores de plásticos no mundo, eles também serão afetados inevitavelmente, né? Exatamente, porque eles usam uma fonte, né, que para a produção de plástico acaba sendo muito barata. Mas a gente já sabe que hoje em dia tem aí muitos... a gente tem o plano de diminuir o uso, né, de fontes de petróleo ou óleos, né, que eliminam, né, grandes quantidades de gás carbônico. E a produção plástica, ela elimina toneladas de gás carbônico no meio ambiente. Então, essas indústrias, elas vão ter que se adaptar e mudar, né? Mudar a produção das embalagens que são utilizadas com petróleo para embalagens que utilizam fontes orgânicas, como, por exemplo, as algas. Não é impossível, é super possível, só vai aumentar o custo, mas esse custo também diminui quando você produz grandes quantidades. Então, é um balanço, na verdade. Quando você começa a produzir grandes quantidades, o preço diminui. Então, tem que ter essa adaptabilidade, essa mudança. E eu acredito que ela vai acontecer no futuro e espero que brevemente. E você acredita que a pesquisa científica contribui para esse diálogo com as indústrias e os governos? Sim, eu acredito fortemente que contribui, né? Principalmente agora aqui que eu estou no exterior trabalhando, a gente vê que eu até participei de uma reunião que teve na Royal Society aqui em London, onde todos os pesquisadores, né, que trabalham com a poluição plástica do Reino Unido estiveram reunidos e foi discutido, né? Porque o governo gostaria de saber quais são os equipamentos, né, para limpar o oceano, quais os equipamentos que fariam a limpeza do oceano que seriam mais eficientes. Porque a gente já viu aqueles barcos, né, do One Ocean Cleanup, que é os barcos que eles fazem a captura do plástico, né, na superfície do oceano, por exemplo, para limpar o oceano. E eles gostariam de saber como eficiente é isso. E a gente participou.
Contudo, no final da discussão, a gente viu que não é nada eficiente, né? Porque também esses grupos que fazem essas limpezas, por exemplo, do oceano, por trás deles estão grandes companhias que são as maiores produtoras de plástico. Por exemplo, essa One Oceano Cleanup é da Coca-Cola. Então, eles financiam uma pesquisa para tentar tirar o foco da produção. Então, é necessário esse engajamento da comunidade científica com o governo, porque a gente tem a base científica, eles têm a base da lei, né, que vai junto ali, a gente consegue trabalhar com isso. Eu acredito que a pesquisa vem trazendo muita revolução e vai trazer muita base para os governos trazerem a mudança. O que é preciso é que o governo realmente invista, né, na pesquisa, nos pesquisadores, e depois da pesquisa feita, dos resultados obtidos, que se invista mais na conscientização. Afinal de contas, já sabemos o resultado, né? Exatamente, é necessário o governo dar subsídio, né, para pesquisa, que a gente sabe que infelizmente no Brasil isso a cada dia tem sido mais cortado, né, dos cofres públicos. Aí a gente tem recebido menos e menos para fazer a pesquisa, e pesquisador brasileiro, gente, vocês precisam saber que pesquisador brasileiro faz milagre. A gente trabalha com tão pouco e consegue tanto resultado que aqui no exterior eles não conseguiriam fazer o mesmo trabalho que a gente faz com o tão pouco que a gente tem. Então é necessário ouvir e aprender com as nossas pesquisas e o governo utilizar isso, né? Utilizar isso para trazer mudanças, para educar e principalmente trazer o link, né? É muito necessário trazer o link entre a pesquisa científica e a transmissão para a comunidade, como a gente está fazendo aqui agora. É muito importante que a comunidade saiba quais são os resultados e como a pesquisa vem ajudando. Tá certo. Bom, doutora, a gente gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade em falar ao vivo da Escócia aqui com o primeiro jornal da Prevera FM, e nos colocamos sempre à disposição, no sentido de, como um meio de comunicação, da gente divulgar, né, os avanços que a pesquisa tem nos proporcionado com relação a esse assunto bastante importante. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada a todos vocês e tenham um bom dia. Gratidão. 7h29, conversamos com a doutora Gislaine Gonçalves, né, pesquisadora, bióloga, que está na Escócia, né, desse assunto bastante importante, né, gente? Microplástico é uma coisa realmente que envolve o nosso dia a dia, e é aquela história que nós já divulgamos aqui. Se a gente não abrir os olhos agora a situação tende a piorar. Que de repente que você vá no supermercado, leve a sua sacola de casa, não leve a sacolinha para casa, não contribua com mais plástico no meio ambiente. E não sei se você já viu, eu não sei, na verdade eu nem reparei se isso acontece aqui em Botucatu, mas não sei se você já viu em muitos mercados substituírem a casca da fruta por uma embalagem plástica. Então já vende, por exemplo, já a mexerica sem a casca numa embalagem plástica. Gente. A banana sem a casca, ela já vem embalada. Por que você vai tirar a embalagem dela natural, que é orgânica, que não faz mal para ninguém, para colocar numa embalagem plástica? Existem tantas alternativas que os nossos pesquisadores oferecem sem o apoio devido, né, de você substituir por embalagens biodegradáveis, sim, né? Sim. Embalagens que contribuam com o meio ambiente. Ela deu detalhes aqui produzidas na própria Unesp. Sim. De cana-de-açúcar, de mandioca. Eu já usei copinho com a base de mandioca. Isso, que servem depois de você usar de alimento para o animal. Porque é um alimento, é, sim, a cana-de-açúcar, é a mandioca, enfim. A gente está engatinhando, como a doutora Gislaine falou no início, a gente está engatinhando nesse sentido. Até porque, se você parar para pensar, todos os plásticos que já foram produzidos na humanidade ainda estão aí, pelo tempo de... E vão ficar 600 anos. Então, 600 anos. Tá aí. Então, aquela imagem que você via de uma tartaruga com uma boia na cintura, ela cresceu com aquela boia plástica, sim, na cintura, sim, ela foi se adaptando, ela ficou com uma cinturinha, porque ela não tinha como crescer com aquele plástico que ela acabou engolindo algumas partes, enfim, ela ficou presa naquele plástico e ela cresceu dessa forma. É uma das imagens mais tristes de se ver, tá? Então, cabe a nós, meios de comunicação, cabe à comunidade que acompanhou essa entrevista também colaborar.
É a famosa mudança de hábitos, né? Mudança de hábito é fundamental. Vá no supermercado, leve a sua sacola descartável, ponha o seu alimento ali, procure embalagens que não sejam plásticas, né? Evite o canudinho. Vai tomar numa lanchonete um suco, não peça o canudinho. Não precisa do canudo, eu vou tomar direto aqui, sem canudo. Se bem que a maioria das lanchonetes agora oferecem um canudo de papel. Um canudo de papel, que já é uma evolução. Já é alguma coisa. Mas nem todas. Aí vem o custo-benefício, enfim, né? E na sua empresa, se você gosta de tomar um suco na sua empresa, traga o seu canudinho de metal de casa. É só seu, né? Enfim, a gente está realmente engatinhando, né? Mas a gente vai voltar constantemente nesse assunto. Obrigado mais uma vez à companheira Juliana por ter conseguido essa matéria com a doutora Gislaine, diretamente da Escócia, para o Primeiro Jornal.